Olá, eu sou Jaqueline Muniz e nesse vídeo eu vou tratar de policiamento em manifestações sociais. Na verdade, eu vou falar de uma pequena parte de uma conferência que eu dei sobre este tema no Seminário Internacional sobre Protestos Seguros, realizado pela Polícia Militar de São Paulo em parceria com a ONG Sou da Paz em agosto de 2019. Eu espero que esse conteúdo seja do interesse de todos. Um abraço. Numa sociedade democrática, livre e plural, é fundamental superar a mentalidade ultrapassada da contenção de distúrbios que pressupõe que a ordem é maior, é superior à liberdade, que há desigualdade em direitos e que a cidadania é seletiva em favor de uma outra concepção mais eficaz, mais eficiente, que é a gestão de multidão. Nesta concepção, a liberdade não se opõe à ordem, a segurança não se opõe à ordem, a manifestação é um direito, os cidadãos devem ser tratados como iguais perante a lei e a cidadania deve ser mantida e exercida como plena. Isso significa que nós temos que mudar a linguagem. Mudando a linguagem, a gente transforma a realidade e isso revela transformações no modo de pensar e no modo de agir. Toda transformação e mudança começa na mudança do verbo, na mudança da palavra. É importante ressaltar que a polícia difere de um bando armado quando administra a violenta emoção, a surpresa e o medo seus e dos outros, fazendo uso profissional da força potencial e concreta. Uma boa notícia: para identificar problemas e construir soluções para o policiamento de multidão ou o policiamento em protesto ou em manifestações, não estamos sozinhos. Há um acervo crítico de conhecimento, saberes e práticas acumulados, construído desde os anos de 1970. As controvertidas experiências de policiamento do dissenso na Batalha de Seattle em 1999, Gênova em 2001, Miami em 2004, orientado quase que exclusivamente por táticas repressivas e demonstração de poderio militar, levaram a que governos e polícias repensassem seus métodos de atuação que se mostraram ultrapassados, ineficazes e promotores de violências. A discussão sobre o que e como fazer atravessa a década de 2000, capitaneada sobretudo pela Associação Internacional de Chefes de Polícia, IACP. O que a gente já sabe que não dá certo na atuação policial em manifestações. Ponto 1. A ação de confronto provocativa e deliberada das forças policiais estimulou a emergência dos Black Bloc na Alemanha em 1980 como uma tática de ação direta cuja composição é efêmera, informal, provisória, não hierárquica e descentralizada e ainda com afinidade apenas de ocasião. Isso praticamente desmontou tudo que a polícia sabia de tática para atuar em manifestações, em protestos. Há dois aspectos interessantes a ter de ser destacado. Os black blocs se constituem como linhas de defesa de proteção aos manifestantes que atuam em antecipação ou diante da ação policial com variadas e desconexas táticas de atuação conforme objetivos desenhados no momento de sua performance. O sucesso de sua tática está na imprevisibilidade de sua atuação, na instantaneidade dessa ação, na multiplicidade de grupelhos autônomos entre si que se constituem ali na hora e que estabelecem solidariedades também provisórias entre si. Ou seja, tudo que a polícia sabia deu com os burros na água ao tentar explorar de maneira deliberada uma repressão desqualificada e sem foco.
Ponto 2. A veiculação na mídia de clichês tais como terroristas, mafiosos, baderneiros, vândalos, manifestantes do mal, em oposição a manifestantes pacíficos, ordeiros e do bem, estimularam a percepção coletiva de insegurança e do agravamento do temor, ao mesmo tempo em que reforçava as expressões de solidariedade entre os manifestantes que estavam sendo antecipadamente criminalizados e, evidentemente, mobilizando as suas múltiplas redes sociais. Isso estimulou ainda ações predatórias oportunistas e de ocasião e o desgaste das autoridades públicas e de sua representação política. Ou seja, a criminalização antecipada e a estigmatização saiu uma fatura muito cara e muito salgada para a sociedade como um todo e para o governo legitimamente eleito. Ponto 3. A ausência de protagonismo ou a ocultação das lideranças políticas legitimamente eleitas no diálogo com a população estimulou a percepção de um vazio de poder, de uma falta de governo e, por sua vez, de resposta aos clamores sociais, retroalimentando a revolta e a indignação coletivas. E ainda, a autonomização predatória da polícia, que passou a governar no lugar do governo. E os resultados disso foram mais tensão, mais predação, mais confronto, mais enfrentamento. Ponto 4. O uso de policiais infiltrados como agente provocador foi um fiasco. Primeiro porque maximizava a tensão e potencializava ainda mais o conflito. Segundo, eles eram facilmente identificáveis porque estavam fantasiados de manifestante e não guardavam qualquer intimidade, né, e naturalidade com aquelas práticas ali. E o terceiro é que, em tempos de internet, com capacidade de busca, identificação visual, facial, isso também fazia com que logo se identificasse que se tratava, né, de um agente provocador, o que comprometia muito a polícia, as provas que a polícia conseguia dos oportunistas de manifestação, exatamente porque esses agentes infiltrados ali, provocadores, acabam induzindo a prática de crime, fazendo com que a polícia tivesse que ela responder pelas suas ações abusivas. Então foi um problemaço. Ponto 5. Ações de inteligência velada sem base legal, sistema de responsabilização e prestação de contas multiplicaram os problemas da polícia. Primeiro, porque tais práticas permitiram um aumento deliberado de denúncias de abuso e mau uso da autoridade policial, da fabricação artificial de provas e de dossiês, o que multiplicou o conjunto de indenizações, levando alguns departamentos de polícia quase à falência. Além disso, possibilitou a construção de mártires, de heróis vitimados pela ação deliberada, abusiva e arbitrária da polícia, multiplicando a empatia da sociedade em relação às manifestações, sem que isso levasse a algum resultado consequente quanto ao controle dos oportunistas de manifestação. Ponto 6. O uso de unidades especiais blindadas ou corpos táticos em disposição militar como primeira linha policial de atuação, parecendo aquelas colunas romanas ou aqueles policiais batendo, fazendo aquela barulhada conjunta logo na abertura, no encontro com a população, comunicavam uma disposição para o confronto e um convite ao enfrentamento, acirrando os ânimos da multidão. Portanto, soava como uma postura provocativa e não provocada e defensiva, que é necessária à ação policial para que tenha superioridade de método e meios. Isso, evidentemente, multiplicava, digamos assim, a tensão entre os lados.
né, o que fazia com que a polícia saísse perdendo, porque não produzia controle nem qualidade no ato da dispersão. Ponto 7. A tática de massificação de prisões durante o protesto como uma forma de dar prejuízo com gastos com advogados acabou sendo desmoralizada, pois na maioria dos casos as prisões se tornavam arbitrárias. Não se tinha como obter provas válidas para a justiça e ainda tinha que se lidar com uma escassez de recurso policial para viabilizar simultaneamente a contenção, detenção, custódia e deslocamento de grande contingente de detidos. Enfim, acabou sabotando por dentro não só os recursos logísticos policiais, né, como o tempo da polícia e a sua capacidade de atuar por toda a cidade e resolver os problemas cotidianos da ordem pública. Ponto 8. Sobre o uso indiscriminado de armamentos menos letais, em especial bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta e balas de borracha. Bem, isso levou tanto ao uso abusivo de força policial e ao aumento da resistência social, quanto potencializou a desordem pública e vitimizações pelo efeito estouro de boiada na multidão. Retroalimentou o descrédito e a oposição à intervenção policial, estimulando uma adesão violenta à desobediência civil. Isso ficou ainda mais crítico em seus resultados, porque a polícia não tinha como aferir o mérito de sua ação, posto que não tinha uma doutrina escrita e validada de uso potencial e concreto de força, o que empurrava toda a sua ação para a legalidade, informalidade e ilegitimidade decisórias. O que, mais uma vez, complicou tanto o lado da polícia, né, sabotando os seus próprios esforços de redução da escalada da violência policial. Ponto 9, sobre o ressuscitar de leis antigas e anacrônicas em franca violação com o ordenamento político-jurídico vigente. Tem um caso interessante, que é o caso americano de invocação em Miami de uma lei de 1845 que proibia 3 ou mais pessoas de se reunirem em espaço público com máscara e que era direcionada na época para Ku Klux Klan e foi ressuscitada para dar conta dos movimentos sociais recentemente. O que aconteceu? Isso produziu insegurança jurídica, mostrou que a polícia produzia fachadas de ilegalidade, levou a questionamentos substantivos sobre suas práticas, modos de agir, modo de pensar, o que evidentemente maximizou o nível de desobediência à expectativa de presença e forma de ação policial. Além de que muito do que a polícia fazia acabava sendo derrubado mais adiante no sistema de justiça por essa suspeita estruturante. Então esquentou a chapa e aumentou o nível de suspeita e desconfiança, reduzindo a credibilidade da polícia e, portanto, a sua capacidade de produção de controle. Ponto 10. Sobre a constituição de zonas ou perímetros de confinamento ou contenção de multidão. Bem, esta tática favoreceu o recrudescimento de respostas violentas e a desordem pública, bem como a percepção coletiva de insegurança pelo drástico comprometimento da mobilidade urbana e da capacidade de cobertura ostensiva da polícia. Ou seja, não só multiplicou a vitimização, maximizou o medo, sem que com isso produzisse resultado. O que se observou era que era necessário, ao invés de fazer cercos e contenções, distribuir-se ao longo da passeata para que se tivesse mobilidade tática e com isso garantisse, de um lado, a mobilidade e o fluxo na cidade e de outro, a manifestação, com redução de danos de todos os lados, com redução de vitimização.